Olá a todos, sou Reno Ribeiro, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de riscos, né? Hoje vamos falar sobre a análise do contexto. É necessária que nós façamos sempre essa análise prévia do contexto atual, tanto interno ou externo, para que nós possamos estimar os riscos, identificá-los, calculá-los, depois que possamos fazer esse tratamento, né? Então, a análise do contexto na gestão de riscos ela é fundamental para que nós possamos entender tanto as influências internas quanto as influências externas que podem contribuir para o sucesso ou para o insucesso de um projeto, de um processo ou de uma organização. Ou seja, essa análise do contexto ela envolve uma coleta de informações, de tendências, de variáveis, cruzamento de dados, né? Como, por exemplo, vamos analisar o ambiente interno, externo, tendências de mercado, a concorrência, fatores políticos, econômicos, sociais, né? Além de considerar os recursos internos, as nossas capacidades internas, nossas forças, nossas fraquezas, a equipe, etc. Então, com isso, né, com essa análise do contexto, nós vamos identificar ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, para que nós possamos avançar na questão da gestão de riscos. Então, a importância da análise do contexto, né, que ela vai nos dar uma visão abrangente e holística da própria organização, empresa, né, tanto nos aspectos internos quanto nos aspectos externos que vão impactar essa organização. E vai servir como base para a tomada de decisão, né, vai permitir que os gestores tomem uma decisão mais informada, né, com as melhores informações disponíveis e, portanto, evitando ou minimizando a ocorrência de riscos que não foram identificados, né? Bem como a adaptação à estratégia da organização. Né? Então, esse diagnóstico, essa visão geral, né, essa análise do contexto, ela vai propiciar uma adaptação estratégica para situações que vierem a acontecer no futuro próximo, né? Bem como a identificação de riscos emergentes. A definição e objetivos da análise do contexto. Né? A definição. A análise do contexto envolve a compreensão detalhada do ambiente interno e externo de uma organização, que foi o que dissemos. Né? Nós temos que compreender para que nós possamos avançar na análise dos riscos, na identificação dos riscos, nós primeiro precisamos conhecer o contexto da organização, como ela trabalha, qual é a missão, qual é a visão, os valores, como é que é o planejamento estratégico, tático, operacional, quais são os indicadores que essa organização trabalha. Eu preciso conhecer a organização como um todo para que eu possa ter uma noção, né, de como vai ser essa gestão de riscos e quais são os riscos que podem impactar na consecução dos objetivos. Então, os objetivos são identificar fatores que impactam, né, que vão impactar em maior ou menor grau na gestão de riscos, compreender relacionamentos e antecipar mudanças, né? Porque a gestão de riscos tem essa finalidade, se antecipar fatores que podem acontecer e podem pôr em causa o meu negócio, ou a minha empresa, ou a minha organização pública, ou a minha política pública. A importância é fundamental para embasar decisões estratégicas e minimizar vulnerabilidades, ou seja, eu tenho que conhecer o meu ambiente interno, o meu ambiente externo, o meu contexto externo, a análise da minha concorrência do mercado. Até mesmo uma organização pública ela tem que ter conhecimento do mercado, até para fazer licitações, para fazer uma série de outras intervenções na política pública, ela tem que conhecer o contexto externo, senão aquela política pública ela provavelmente vai estar fadada ao fracasso. Então, a análise do contexto educacional ou organizacional, ela passa, né, na sociedade da informação pelo levantamento de dados, a coleta de informações relevantes sobre
o negócio, sobre o ambiente interno da organização, análise de tendências, examinar padrões e movimentos que possam impactar na organização, principalmente nessa área digital, nessa era da digitalização de processos, na mudança do comportamento do consumidor, na mudança do perfil da população, né? Essas tendências, elas vão me dizer que caminho eu devo seguir e quais os riscos que eu posso enfrentar nesse caminho, e por isso que a análise do contexto organizacional, tanto interno como externo, é tão importante, né? Bem como a identificação de problemas, ou seja, reconhecer as falhas que podem ocorrer no contexto organizacional e no sentido que nós possamos nos antecipar a elas, de modo que nós possamos minimizar, né, tratar os riscos que possam acontecer na organização. E, claro, a identificação dos stakeholders, né, que são as partes interessadas, ou qual é o poder de influência dessas partes interessadas, as pressões internas e externas da organização, né? Os stakeholders têm um poder, né? Têm um impacto nas operações e nas decisões da organização. Por isso que é crucial identificar e entender o nível de influência de cada stakeholder para que nós possamos nos antecipar a eventos negativos ou positivos. As necessidades e expectativas desses stakeholders, ou seja, compreender as necessidades e expectativas, é essencial para uma boa gestão de riscos, né? Nós temos que também não só compreendermos o nosso ambiente interno, como também devemos compreender a influência do, dessas demais partes interessadas. No contexto público, nós podemos citar, né, o Tribunal de Contas da União, a sociedade em geral, o próprio Congresso Nacional, né, são todos eles capazes de influenciar os destinos da organização. E, né, então, devemos compreender as necessidades e expectativas de cada uma dessas partes interessadas. Compreender as necessidades e expectativas é essencial para a gestão de riscos, pois permite um alinhamento de estratégias, né? Vamos trabalhar em conjuntos, vamos fazer esforços em conjuntos, né? Vamos utilizar nossas forças para atingirmos um bem comum e evitarmos o conflito, evitarmos essa questão de atritos, né? A divisão, que pode enfraquecer o alcance dos objetivos organizacionais, bem como importante, né, na questão dos stakeholders, manter uma comunicação efetiva com essas partes interessadas, promover parcerias, promover ações colaborativas, né, com essas outras empresas ou organizações ou agências reguladoras, de forma que nós possamos entrar no jogo de ganha-ganha, né? Sempre utilizar os nossos parceiros para que nós possamos atingir os nossos objetivos em comum. A comunicação transparente e regular com os stakeholders é fundamental para construir relacionamentos sólidos. Uma compreensão aprofundada dos stakeholders contribui para a tomada de decisões informadas. Planejamento estratégico, tático, operacional é um dos aspectos do contexto interno que é fundamental conhecermos, né, e para que nós possamos avaliar quais os riscos envolvidos nesses tipos de planejamento. Então, o planejamento estratégico, só para a gente lembrar, ele define objetivos de longo prazo. O planejamento tático, ele é mais voltado para o médio prazo, ele traduz a estratégia em planos concretos para áreas específicas e, por sua vez, esse planejamento tático vai se desdobrar em um planejamento operacional, ou seja, ações diárias, diuturnas, para atingir os objetivos estratégicos e táticos. Então, o planejamento estratégico, tático, operacional é essencial para alinhar as atividades da empresa ou da organização pública nos seus objetivos de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Tudo isso tem que estar alinhado, garantindo que todas as áreas operacionais estejam focadas na execução eficiente da estratégia. Então, isso é importante nós conhecermos o planejamento estratégico, tático e operacional para que nós possamos avaliar o contexto da organização.
E aí nós temos o BSC e a análise do contexto, né? O BSC, o Balance Scorecard, é uma ferramenta utilizada para alinhar diversos 4 tipos de indicadores, basicamente o aprendizado, os processos internos, o mercado e a perspectiva financeira, né? Então, isso pode ser usado também para municiar a gestão de riscos e para que a gestão de riscos ou o departamento responsável ou a equipe responsável possa entender mais sobre a organização. Então, é uma das ferramentas, né, um dos recursos que nós temos, uma fonte de informação que nós temos para avaliarmos o contexto interno e externo, mais interno da empresa ou da organização. Então, a análise do contexto é essencial para ela é o contrário, na verdade. O Balance Scorecard é uma das ferramentas que podem ser utilizadas para análise do contexto da gestão dos riscos, permitindo uma visão abrangente das variáveis internas e externas que impactam o desempenho da organização. Além disso, a integração do BSC com a análise do contexto, ela possibilita também a identificação de indicadores estratégicos. Eu posso utilizar a análise do contexto para retroalimentar o BSC, nada impede isso, né? São ferramentas complementares. Então, vamos trabalhar com indicadores estratégicos alinhados com as metas e objetivos da organização, promovendo uma gestão mais eficaz e focada. E a análise do contexto externo, né, ela envolve a compreensão de fatores ou tendências externas que podem impactar na organização, que inclui variáveis como economia, tecnologia, ambiente político, legal, entre outros. Ou seja, eu tenho que saber o que está acontecendo à minha volta para que eu possa também compreender os riscos que a minha organização está correndo, porque nenhuma organização é uma ilha isolada, ela sempre sofre a influência do ambiente externo, então esses elementos são fundamentais para que se possa promover o conhecimento, né, sobre riscos potenciais que possam atingir, né, os objetivos ou possam impedir ou dificultar ou procrastinar os objetivos. Então nós precisamos, né, compreender não só o ambiente interno como o externo também, para que nós possamos nos antecipar a possíveis ameaças, identificando até oportunidades de melhoria e de crescimento e desenvolvimento da organização. Então, a análise SWOT, né, ela tem essas características, ela analisa as forças e fraquezas dentro da organização. As forças são os recursos que a organização dispõe, as fraquezas, as limitações que devem ser trabalhadas, e no ambiente externo, as oportunidades e ameaças, né? Oportunidades com o fator positivo, fatores favoráveis, e ameaças com fatores negativos que podem impactar, né, negativamente a organização. E a análise Pestel, ela envolve o ambiente externo, né, tratando dos fatores políticos, econômicos, sociais, fatores tecnológicos, fatores ambientais e fatores legais. Por exemplo, fatores políticos podem impactar na execução de uma política pública, podem ser riscos, né? Por exemplo, com a mudança de governo, isso pode acarretar mudanças na orientação daquela política pública e pode, inclusive, ocasionar um desmantelamento ou uma descontinuidade daquela política. Então, isso pode ser um risco e isso deve ser considerado como fator político, como a criação de novas leis, né, de novas legislações, novos regulamentos que podem entrar em conflito ou também podem favorecer aquela política pública. Fatores econômicos, análise do crescimento econômico, né, que pode também impactar, por exemplo, no meu público-alvo, isso pode causar externalidades, fatores que podem atrapalhar a execução da minha política. Se eu tiver, por exemplo, uma população mais fragilizada, aquilo ali vai prejudicar, vai estressar os serviços. Por exemplo, uma população que passa fome, ela vai estressar os serviços de saúde e assim por diante. Isso, coisas que têm natureza econômica vão impactar no social, vão impactar na saúde e vão impactar nas políticas públicas.
os fatores sociais, né, como a demografia, a participação feminina no mercado de trabalho, a questão da idade, a pirâmide etária, etc., né? Fatores tecnológicos, como a adoção de novas tecnologias, fatores ambientais, a questão do desmatamento, tudo isso pode impactar na execução da política pública, na execução do programa, na organização em si. E a questão da legislação, da conformidade legal também pode impactar nos objetivos. Eu preciso considerar isso como análise do contexto externo para que eu possa tomar providências e retroalimentar a, a minha gestão de riscos. Então, nesse diapasão, nós temos também a análise dos objetivos organizacionais, onde é que a minha organização quer chegar. Então, temos a identificação dos objetivos, então devemos levantar e documentar os objetivos principais da organização, a análise do alinhamento, né? O alinhamento dos objetivos da empresa com a missão e a visão da empresa, a definição de metas, quais são as metas que são usadas pela empresa para alcançar seus objetivos, bem como os indicadores, os resultados e o que a empresa faz para mensurar o atingimento dos seus objetivos. Tudo isso são exemplos de um levantamento de informações que nós devemos utilizar para a gestão de riscos. Então, há ferramentas para análise do contexto organizacional, dentre outras, nós temos a matriz de stakeholders, que é uma ferramenta que identifica e avalia o interesse e as influências das partes envolvidas naquela organização, naquela política pública. Né? Temos, por exemplo, os tribunais de contas, o Ministério Público, até a Polícia Federal, a Justiça, né? O sistema de justiça, né? Estadual, federal. Temos também os órgãos reguladores, onde couber. E também podemos utilizar a análise de cenários para que nós possamos ver, enxergar possíveis caminhos que nós deveremos seguir de acordo com tendências, né? Um cenário ruim, um cenário mais ou menos, um cenário pior, para que nós possamos nos antecipar a possíveis situações. E como falamos, a análise SWOT, né, que visa compreender as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de uma organização. A análise dos cenários ela é fundamental para entender as possíveis tendências e eventos futuros que possam impactar na organização. Eu vou imaginar um futuro em que eu tenho determinados fatores que podem ocorrer e esses fatores poderão ou não impactar na minha empresa, na minha organização. Eu tenho que tomar medidas, né, antecipadamente para tratar esses riscos que podem acontecer. Então, isso inclui identificar e avaliar diferentes situações que possam surgir, permitindo a preparação e o desenvolvimento de planos de contingência eficazes. Além disso, a análise de cenários ajuda na antecipação de possíveis desafios que possam ocorrer, né, dependendo da situação econômica. Se a economia melhorar, o que pode acontecer na minha organização? Se a economia piorar, o que vai acontecer, o que poderá acontecer, né? E como é que eu posso me antecipar a isso? Como é que eu posso imaginar, inclusive, o pior cenário e diante desse pior cenário, será que a minha organização vai sobreviver? Quais as medidas que eu tenho que tomar para que isso não aconteça, para que a minha organização continue a existir e a prosperar? Então, a análise de cenários ajuda na antecipação de possíveis desafios, contribuindo para a tomada de decisões mais informadas e estratégicas, e é essencial considerar diferentes variáveis e seus efeitos potenciais. Os benefícios da análise do contexto na gestão de risco seriam a tomada de decisões com as melhores informações possíveis, né? Uma tomada de decisões informada, ou seja, a análise do contexto permite que as decisões sejam tomadas com base numa compreensão detalhada do ambiente organizacional e dos riscos que podem ocorrer, a identificação antecipada de ameaças, ou seja, a detecção precoce de possíveis riscos,
é um dos benefícios-chave, permitindo a implementação de medidas preventivas e a redução de impactos negativos. É o que nós falamos aqui. Nós vamos conhecer a organização, inclusive desenhar cenários, para que nós possamos saber dos riscos que podem ocorrer e nos anteciparmos a eles. A melhoria da resiliência organizacional, ou seja, fazer com uma organização antifrágil, uma organização que possa resistir e não só resistir, mas se antecipar também a mudanças, né, aproveitando as oportunidades. Então, por isso é importante conhecer o contexto organizacional interno e externo. Então, compreender o contexto permite que a organização se prepare para desafios futuros, né, fortalecendo sua capacidade de resposta e de recuperação a possíveis crises, a possíveis eventos, catástrofes, né, eventos negativos. A gestão eficiente de recursos, ou seja, a análise do contexto, ela oferece a oportunidade de alocar recursos de uma forma mais eficaz, de uma forma mais racional, inteligente, minimizando os desperdícios e maximizando a utilização de ativos e de pessoas. Os desafios, né, em considerações na análise do contexto, seria identificar os obstáculos internos e externos da organização, né, e ver como as pessoas, né, enxergam a organização como um todo, se elas estão realmente alinhadas com a missão, com a visão, valores, se elas conhecem as ameaças potenciais que podem acontecer. Porque muitas vezes as pessoas na organização podem achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, e não considerarem esses riscos que podem ocorrer no atingimento dos objetivos organizacionais. É complexo, né? Você deve gerir a complexidade da análise, considerando inclusive os múltiplos cenários, né? Cenários bons, cenários ruins. O equilíbrio, né? Você vai fazer um levantamento de informações, mas você tem que ter agilidade para tomar decisões e ter agilidade para analisar esses dados. Então, você deve equilibrar a profundidade da análise com a agilidade na tomada de decisões e os riscos, né, invisíveis, os cisnes negros, né, reconhecer os riscos ocultos subjacentes aos diferentes contextos e áreas da organização. A conclusão, né, e algumas recomendações, não todas. A análise do contexto na gestão de riscos proporciona diversos benefícios, incluindo uma compreensão mais profunda do ambiente organizacional e a identificação de oportunidades e ameaças e do contexto externo também. No entanto, também apresenta desafios significativos, como a complexidade das variáveis envolvidas e a incerteza natural inerente ao processo. Então, nós recomendamos a adoção de abordagens integradas, o envolvimento dos colaboradores, tanto internamente como também dos stakeholders, né, e o engajamento proativo de todos os stakeholders na análise do contexto. E ficamos por aqui nessa parte da análise do contexto. Obrigado, agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.